Olá, muito bem-vindo a este canal. Mais uma vez vamos nos encontrar para conversar sobre a história da humanidade na perspectiva da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro aqui, vendo este livro? Este livro é um livro muito importante da doutrina espírita, que fala da missão espiritual do Brasil. Nós já estudamos em outros vídeos a história da humanidade e percebemos que em alguns momentos missionários vêm nos ajudar na nossa caminhada. Desde os primórdios, desde a época de Jesus e até muito antes, nós verificamos a presença da espiritualidade maior a conduzir a humanidade na compreensão das leis de Deus. Se você acompanhou os outros vídeos, você vai ver essas observações em muitos momentos, já que nós também seguimos o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que é esse aqui, eu estou sempre citando esse livro para vocês. Esse livro aqui é um manual muito importante para o pessoal que estuda história geral. Observaram que Emmanuel coloca várias vezes essa influência espiritual, dando a entender a todos nós que existe um plano maior que rege toda a humanidade e que, por mais que nós, cada um de nós, sejamos responsáveis pelos nossos destinos, existe também a condução espiritual dos povos, da vida das pessoas, que contribuem, aceleram algumas vezes, orientam a caminhada da humanidade. E esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, vai falar exatamente da nossa missão. É um livro muito importante, mas é preciso a gente entender mais ou menos como ele veio para nossas mãos. Porque este livro a gente não pode considerar um manual de historiografia. Porque a história, todos nós sabemos que a história se baseia na perspectiva de documentos, documentos históricos, dentro de uma linha material, daquilo que foi deixado pelos nossos ancestrais, escritos. Também a gente vê desenhos, mapas, todo o material, objetos, todos os materiais que vão fazer com que a gente observe o caminhar da história nessa perspectiva da ciência da história propriamente dita, como nós aprendemos na escola. Porém, o que tá aqui é um relato espiritual, que nós espíritas consideramos um relato sério, porque é um relato que veio das mãos do Chico Xavier, que é um grande missionário de Deus nos nossos dias atuais, nosso contemporâneo, não é? Já desencarnou, mas deixou mais de 400 livros psicografados por inúmeros mensageiros de luz, que hoje nós sabemos que são verdadeiros enviados de Deus para traçar a caminhada do Brasil rumo ao conhecimento das leis de Deus. Então veja bem, este livro ele não traz uma linguagem científica na perspectiva da história. Ele traz uma linguagem mais poética, uma linguagem mais literária, não é? Ele traz uma linguagem às vezes épica. E às vezes, quando a pessoa pega esse livro para ler, ela se bate com essa mensagem e muito dos conhecimentos, das percepções, elas estão subentendidas e estão às vezes escondidas, que é preciso a gente vasculhar aquele assunto para compreender o que está sendo dito. Então nós vamos aqui fazer uma reflexão. E esse livro vai nos acompanhar sempre que nós estivermos estudando algum momento da história do Brasil, como eu faço com o livro A Caminho da Luz em relação à história geral. A gente vai usar este livro para a nossa trajetória na história do Brasil.
E é muito importante. Se você quiser ler o livro para acompanhar, é muito bom. Inclusive, eu tenho uma novidade para vocês, porque eu organizei neste canal as playlists que estão disponíveis para que vocês possam pesquisar. Nessas playlists, eu coloquei este livro aqui para que você possa ouvir em audiolivro. Eu fiz 2 novas playlists, que são uma de filmes, que eu recomendo, os que tem no YouTube, eu coloco na playlist para você olhar. Já tem vários filmes lá. Tem o de Lutero, se você quiser ver. Tem das grandes navegações, que eu citei naquele outro vídeo, que é a saga de Colombo, no descobrimento. É um filme muito legal. Tem vários filmes espíritas, tem Divaldo, Mensageiro da Luz, tem A Vida de Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Então você pode ir lá acessar essa playlist e assistir depois os filmes na sua casa, com a sua família. Vai ser um momento muito especial e que a gente recomenda. E também uma playlist sobre audiolivros e livros novela, que estão lá vários livros de novela, que são os clássicos do Espiritismo, que é os livros de Emmanuel, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois. Também Memórias de um Suicida está lá como uma novela, você pode ouvir, é só acessar a playlist desse canal e acompanhar, ok? Então vamos conversar sobre esse livro. Esse livro, você tem que compreender que está escrito de uma forma poética. Então, muitas das coisas que foram escritas nos Evangelhos, no Velho Testamento, elas foram escritas em parábolas, elas foram escritas em paradoxos, muitas vezes, está às vezes uma metáfora, não é? E esse livro também, me parece que ele traz um desenrolar nesse sentido, que a gente vai tecendo aqui, mas que a gente tem que compreender com esse olhar poético, com esse olhar mais substancializado e na perspectiva do espírito em evolução. Se você for pensar como um ser humano encarnado, você vai achar que o Brasil não é a pátria do Evangelho, porque você deve pensar assim: como pode um país tão corrupto, com tantos escândalos de corrupção, um país onde a violência é muito grande, um país onde existem muitas injustiças sociais, se a pátria do Evangelho? Imagine, né? É uma coisa que a gente, quando pensa sobre isso, a gente fica assim, assustado, e tende a entender que isso não é verdade. Mas quando a gente pensa em Evangelho, a gente tem que pensar na perspectiva do Espírito e evolução. Esse conceito Evangelho é muito ainda distante da nossa realidade, porque Jesus nos falou há 2000 anos sobre essa boa nova. Evangelho quer dizer a boa nova. E até hoje nós não compreendemos exatamente. Jesus, ele não só falou sobre uma doutrina sutil, maravilhosa, que brota do amor, do perdão, que brota da compreensão, da tolerância, não é? Muitas vezes a resignação, a aceitação são valores apregoados pelo Cristo que nós ainda somos pequenos para compreender, principalmente para agir nessa direção. Mas é assim que a gente precisa compreender. Quando Jesus estava na sua missão no planeta, muitas vezes foi incompreendido, porque as pessoas achavam que Jesus, o Cristo Redentor, o Salvador, ele seria uma espécie de rei, que ia reinar no palácio, que ia levantar armas contra a opressão. As pessoas pensavam que Jesus ia levantar sua espada de violência, e isso verdadeiramente era uma inteira confusão das pessoas em relação à obra do Cristo. Jesus veio numa manjedoura para mostrar que da simplicidade, não é,
existe muito a nos ensinar. E morreu no suplício da cruz, a perdoar a humanidade toda, aquela que havia lhe levado àquela extrema dor. Então, pensar o Evangelho é pensar nesse prisma. Pensar no Brasil ser a pátria do Evangelho é pensar nesse prisma. Porém, eu não estou aqui tecendo uma doutrina de alienação. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que abaixar a cabeça e aceitar calados os crimes praticados contra aqueles que são inocentes. Nós não temos que aceitar calados, temos que lutar contra a corrupção, temos que lutar para que o Brasil seja um país melhor para todos, impedindo que alguns poucos venham nos escravizar. Essa não é a proposta dessa fala minha, porque eu sei, e eu falo sempre para vocês, que tudo que nos acontece é fruto das nossas escolhas. Então, da mesma forma que temos que combater em nós as nossas limitações, as nossas violências, as nossas ignorâncias, que ainda são muitas, temos que combater também na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho, sempre levando uma palavra de respeito, de ordem, de moral elevada, onde formos, e nossa conduta principalmente tem que ser nessa direção. Isso revoluciona, isso muda uma nação. É a partir de nós e de nossas ações no mundo que poderemos mudar o nosso Brasil querido. Então, gente, eu vou conversar com vocês nessa direção, e eu acredito que todos nós, com esse novo olhar de sabermos que estamos aqui numa oficina de amor e de construção de um mundo melhor, vamos caminhar nessa percepção. Então vamos lá. Nesse livro existe o prefácio de Emmanuel. Emmanuel, todas as vezes que se coloca, ele tem uma habilidade profunda de falar palavras precisas. Emmanuel não joga palavras ao vento. Emmanuel utiliza palavras precisas para falar com clareza aquilo que ele quer. E logo no começo ele fala da missão do Brasil. Ele fala também que todas as nações têm uma missão, não só o Brasil. No prefácio, na página 8, abre aspas para Emmanuel. Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que se assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então, o que ele está relembrando aqui, que Grécia e Roma são os pilares da nossa civilização ocidental, não é? Grécia com a filosofia e Roma com o direito romano. Até hoje, a nossa ciência bebe nas águas da filosofia grega e no direito romano. Ele cita também aqui Portugal e Espanha como os pioneiros das grandes navegações, não é? O descobrimento do novo mundo foram também missões de Portugal e Espanha. Quem não viu o vídeo que eu fiz sobre as grandes navegações, muito bom, é preciso ver, porque ele traz boas citações nesse livro. E nesse vídeo que eu falei das grandes navegações, eu citei um missionário que foi o Infante Dom Henrique, não é? O Infante Dom Henrique foi um missionário que veio para fomentar o conhecimento náutico através da formação da Escola de Sagres. Isso está lá no vídeo que eu falei sobre as grandes navegações, e é baseado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Já nesse livro aqui, volta-se esse assunto, só que com mais uma
informação importantíssima. Infante Dom Henrique é a reencarnação de Eliu. Eliu foi o avô de Gamaliel. Sabe quem é Gamaliel? Gamaliel é o grande mestre de Paulo de Tarso. Então, Eliu reencarna no período das grandes navegações para fomentar a tarefa de Portugal e Espanha em ampliar o planeta rumo às grandes navegações e rumo à descoberta da América, do Novo Mundo. Eu falei também nesse vídeo que a descoberta do Novo Mundo é um marco importantíssimo na história da humanidade. E é verdadeiramente isso que acontece. Nesse livro aqui que nós estamos estudando, antes mesmo do Tratado de Tordesilhas, muito antes, Jesus veio ao planeta reconhecer o que a humanidade tinha feito da obra que ele plantou há 2000 anos atrás. E quando chegou aqui, muito entristecido, constatou que tudo o que ele ensinou, os frutos eram pífios. Desde o período de implantação do Evangelho na Palestina até os dias de hoje, pouquíssimos frutos de regeneração a terra teria dado. Porque as pessoas confundiram suas palavras, não deram bola às suas palavras e usaram o cristianismo para promover carnificinas. Ele usa o termo como Caíns sanguinários. Então, nós agimos como Caim, matando nossos irmãos. E nós cristãos, que hoje somos cristãos, mas que sabemos que a história do cristianismo não é nada boa de rever. Nós cristãos, em outros tempos, fomentamos a Inquisição, as guerras, a matança, a luta por poderes, pilhagens, e tudo isso foi feito por aqueles que se dizem cristãos, e que a palavra do Senhor estava perdida e que era preciso retomar de uma situação nova. Principalmente porque no período que ele veio, observava-se que a Inquisição na Europa estava muito forte. E era preciso um novo momento, um novo local para o recomeço desse pensamento cristão redivivo. É o caso do cristianismo que vai surgir aqui no Brasil. Aqui no Brasil e nas Américas existia uma comunidade indígena que já estava isolada há muito tempo. E essa comunidade precisava já, no patamar de sua evolução, entrar em contato com outros povos para evoluir. Porque, como o próprio Emmanuel diz no livro O Caminho da Luz, é impossível você evoluir isolado. É necessário o contato com os outros povos para a evolução. Então chega um ponto que não é possível ficar isolado. É muito importante caminhar. Nós vimos isso também naquele outro vídeo. Os Exilados de Capela, tem primeiro e segundo volume. A necessidade dos povos não caírem no isolamento. Muitos povos caíram no isolamento e vieram aqui com uma missão e não cumpriram. Então, há necessidade dos indígenas agora entrar em contato com esse mundo que estava lá fora, para que pudesse caminhar, botar à prova as suas conquistas morais e espirituais. Então, por isso que os portugueses, a gente reclama de que nós fomos colonizados pelos portugueses. Imagine se fôssemos colonizados pelos ingleses. Imagine o que os ingleses fizeram na África do Sul. Imagine se fôssemos colonizados pelos espanhóis. Não é? Os maias, incas e astecas foram devastados pelos espanhóis.
e os portugueses eram os mais trabalhadores, os mais pobres, os mais humildes da Europa. Por isso, foram escolhidos para essa missão. Os povos da África também foram escolhidos para vir. Não era necessário a brutalidade e a violência com que os colonizadores usavam para construir a nação brasileira. Porque o próprio Livro dos Espíritos nos fala, quando Kardec pergunta: é necessário passar pela fieira do mal para evoluir? E Kardec responde: pela fieira do mal não, mas tem que passar pela fieira da ignorância. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E a ignorância a gente vai ter que atravessar, mas o mal é uma escolha errada. Uma escolha que faz com que a gente se separe de Deus, da sua obra maravilhosa, das suas leis. Então, toda vez que a gente envereda pela fieira do mal, nós degeneramos. E aí nós precisamos regenerar. E essa regeneração, ela pode ser feita pela dor e pode ser feita pelo amor. Mas a gente que vai escolher, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, nesse livro aqui, a gente observa os 3 povos escolhidos por Jesus para compor a pátria do Evangelho: os portugueses, os nativos, índios nativos, e os negros africanos. Foram as 3 raças escolhidas para compor a nossa brasilidade. Então, na intenção de que o Brasil fosse uma pátria de mesclas raciais, de tolerância racial, de amizade entre os povos. E isso é uma marca do nosso país. Não só essas 3 raças vieram para cá, mas como vieram alemães, formaram colônias, como vieram italianos, como vieram japoneses, como vieram árabes, e todos os outros povos que aqui se reúnem e que vivem amigável a uma raça, uma nova nação. Mais bonito o Brasil é. Se nós formos ali em Blumenau, em Santa Catarina, vamos ver uma colônia alemã maravilhosa, linda. As pessoas vão e conhecem. Se formos aqui na Bahia também, a negritude, a beleza das músicas, da cultura, da tradição culinária, tudo maravilhoso, engrandecendo o nosso Brasil em cada local que nós vamos. Vamos em São Paulo, encontramos ali o bairro da Liberdade, coisa maravilhosa dos japoneses. Então todos os locais no Brasil têm essa característica, porque nós reconhecemos que podemos viver em harmonia, e isso é que faz a beleza do mundo. Cada um com a sua cultura sendo respeitada, todos vivemos em harmonia e trocamos conhecimento, o que é melhor ainda, não é? Então as 3 raças seriam reunidas e determinou que Ismael, o mesmo filho de Agar, que foi citado lá no meu vídeo de Maomé, que também tem uma referência a Ismael, esse espírito de luz maravilhoso que orienta o Brasil na sua caminhada, foi escolhido para nós, para nos orientar. Ismael. O Brasil foi escolhido embaixo das estrelas do Cruzeiro do Sul. Olha que maravilha, gente. Nós estamos aqui de novo pelo sinal da cruz, não do madeiro da cruz do sofrimento, e sim da cruz das estrelas. Em qualquer lugar do Brasil, se você olhar para o céu, você vai ver a constelação do Cruzeiro do Sul. Inclusive existem livros que falam que existe uma colônia espiritual maravilhosa no Cruzeiro do Sul e que muitos de nós somos oriundos de lá, não é? Outra coisa, aqui no Brasil, no começo, quando os portugueses encostaram na costa, em Porto Seguro, e rezaram a primeira missa no Brasil, logo que vieram a primeira leva de navegação. A primeira missa no Brasil foi descrita na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. E foi feita uma missa ali na área da Coroa Vermelha, que até hoje
está lá o marco da primeira missa no Brasil. E essa primeira missa foi rezada junto aos indígenas que acompanharam amorosamente aqueles primeiros europeus que vieram para cá. Quando os europeus chegaram no Brasil da primeira vez, na caravela de Pedro Álvares Cabral, que estava indo para as Índias e pararam aqui, deixaram 2 degredados. Dos 30 que existiam no navio, 2 degredados ficaram aqui solitários. E esses degredados, eles foram recebidos amorosamente pelos índios. Eles ficaram muito tristes, numa depressão muito grande, mas foram acolhidos pelos índios. E o rei de Portugal, por 30 anos, enviou degredados para cá, para o Brasil, para cumprir pena. Aqueles que foram julgados na justiça de Portugal, bandidos, ladrões, assassinos, todos esses foram degredados aqui para o Brasil por 30 anos. E eles fizeram aqui o início da raça do Brasil. Aí você fala assim, mas como é que pode esse povo, não é, criminoso que veio para o Brasil? É por isso que nós somos assim, tiveram esse DNA, mas não é isso não. A questão não é essa. A questão é que Jesus, ele não abandona ninguém. Jesus, um dia, tem uma passagem na Bíblia que Pedro fala que vai apresentar Jesus aos fariseus. Então ele chega, vai num lugar onde está Jesus. Quando chega lá, Jesus está reunido com prostitutas e publicanos. E aí os fariseus falam assim, esse é seu mestre? E Pedro ficou com uma vergonha, meu Deus do céu. Mas é porque Jesus, ele sempre se reuniu com todos, com os ladrões, com as prostitutas, ele sempre falou com todos, porque ele sabe que todos têm o momento da sua redenção. Então o Brasil é para esses povos o seu degredo para a redenção, assim como foi para os capelinos, a terra foi um degredo. Nesse momento também o novo mundo passa a ser um local de degredo daqueles que tem uma segunda chance de se refazer na caminhada. E aí vieram esses degredados. Outro grupo que veio muito importante foram os jesuítas. Os jesuítas que foram fomentadores na Europa da Grande Inquisição. Pois é. Os jesuítas vieram para cá É muito importante este momento da entrada dos jesuítas, porque no livro fala que o Papa teve um sonho que dizia que era para enviar os jesuítas para o Brasil. E esse sonho é na página 32 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que ele teve um sonho com Jesus que dizia para ele o seguinte: pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação como missionário do Pai Celestial será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Então o Papa tem esse sonho, quando Jesus diz a ele que ele vai pregar em Portugal o desapego às coisas materiais, entregue à pobreza e desapego. Ele vai enviar os seus missionários para a terra de Santa Cruz para trabalhar lá e se redimir de todos os erros que eles cometeram na Inquisição. Então, durante o sono, alguns receberam o chamado para vir aqui cumprir essa tarefa. Quem foram eles? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se ofereceram como voluntários da grande causa José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, nosso Emmanuel reencarnado, né, gente?
Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Então ele está mostrando aqui que foi durante o sono, no mundo invisível, foi chamado esses padres para cá, que realizaram uma belíssima obra. Anchieta deixou aqui uma obra linda de fundação da religião cristã aqui no Brasil, e deixou também várias instituições que marcam a educação do Brasil. Até hoje, grandes escolas jesuítas contribuem para a formação dos nossos jovens no mundo todo. E as universidades católicas, tudo obra de Anchieta, não é? E também Manuel da Nóbrega, como eu falei, tem uma obra maravilhosa que deixou aqui, na figura de Emmanuel, que a gente sabe que é um grande missionário e que colabora e contribui para todos os eventos de melhoria do Brasil. Então, gente, existem muitas referências nesse livro, que aos poucos a gente vai enveredando e descobrindo coisas maravilhosas. Tem um momento também de muita tristeza de Ismael, em que ele visita Jesus, muito triste. Ele está entristecido, entra quase choroso para falar com Jesus e fala para Jesus que os povos da África estão sendo escravizados no Brasil, que os portugueses estão vendendo os negros escravos, estão tratando como os animais. Então Ismael está numa tristeza, chorando profundamente. E aí Jesus dá uma resposta para ele muito significativa, para que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, cada um de nós. Veja só, está na página 36 e 37. 36 e 37. Jesus responde para Ismael: Ismael, asserena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Tá vendo aí? E mais adiante ele fala assim: os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro. Então o que ele está falando é o seguinte: existem esses martírios, mas são causas criadas pelos homens que atravessam as sombras e que agora precisam resgatar. E aqueles mesmos que geram o sofrimento desses povos serão os que no futuro sofrerão também martírio. Então, para se lembrar daquela passagem de Jesus, que ele fala, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele para quem praticar o escândalo. Então, a lei de causa e efeito existe, ela age nas nossas vidas, e toda vez que nós estamos em sofrimento é porque fomos levados com a nossa energia, com a nossa sintonia para aquela situação, porque em algum momento das nossas vidas espirituais nós criamos essa causa. E todos que estão aqui no Brasil atravessando as dores, as lágrimas que nós estamos, somos frutos desses que praticaram crimes hediondos e que hoje estamos aqui para resgatar na nossa vida atual. Esse momento a gente pode falar aqui sobre mais um trecho que Ismael, entristecido, vai falar com Jesus, que precisa de mais apoio, de mais pessoas que o ajudem nessa tarefa, porque a tarefa está muito árdua e ele precisa de missionários, ele precisa que ajudem. Então Jesus manda buscar do Vale das Sombras, espíritos em sofrimento que precisam de resgatar as suas causas criadas no passado, espíritos que arrependidos buscam uma oportunidade de
construir com amor, não é? E pela dor também, uma nova caminhada, um novo momento para a sua evolução espiritual. E aqui na página 50, a gente vai ver mais uma vez, olha, essa referência de povos que entraram aqui, né? Povos que entraram aqui. Então, Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhes visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximas da terra. Aí se encontram antigos trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes, revoltados, perdidos nos caminhos cheios de treva das suas consciências polutas, quer dizer, corrompidas, maculadas. O emissário do Senhor desdobra nessas gruas de sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva assinalando o fim da noite profunda. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão ter a chance de vir para o Brasil, não é? Para resgatar os seus erros do passado. E ele continua aqui na página 51. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. Então o Brasil é uma oficina de almas em redenção. E nós, todos, eu me incluo, estamos aqui porque precisamos resgatar momentos em que deixamos de cumprir os nossos deveres espirituais e criamos causas e que hoje estão sendo resgatadas aqui. É por isso que a gente sempre diz no Espiritismo: o mundo existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Tudo que é nosso nos pertence. Tudo que nos acontece é fruto do que nós plantamos. Como minha mãe sempre falava pra gente desde criança: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu vou ficando por aqui. Vamos continuar o estudo desse livro maravilhoso. Passo a passo nós vamos caminhando para compreender o que somos, o que viemos fazer aqui. E eu já adianto a vocês, vamos orar, vigiar, cuidar do nosso Brasil, porque nós estamos atravessando a transição planetária e nós somos responsáveis para levar o Evangelho a todo lugar onde a gente for, na luta por um Brasil melhor, unidos, pacificamente, mas cobrando de nós mesmos e dos nossos governantes que nós venhamos a ter um Brasil justo, um Brasil que tenha trabalho para todos, porque é trabalho que edifica a humanidade, é disso que nós precisamos, harmonia, união, e seguimos firmes, na certeza de que Jesus colocou o seu coração nessa nação, e nós não estamos abandonados. Ismael está também nos acompanhando, e nós somos verdadeiramente o coração do mundo, a pátria do Evangelho.